Estes homens atacaram um velho senhor que vivia na floresta, mas não sabiam que ele não estava sozinho lá. Oliver Jetton era um senhor de idade que amava incondicionalmente os animais e toda a natureza. Ele nunca chegou a ir numa cidade durante toda a sua vida, nem mesmo uma vez durante sua infância ou adolescência. Ele estava completamente satisfeito com sua vida simples, em sua pequena casa, nos arredores do bosque onde havia escolhido viver. Oliver adorava a vida que tinha quando estava no bosque, em meio às árvores e plantas imponentes, onde o rio corria límpido e sem pressa, e onde ele se sentia mais vivo, e por isso prometeu proteger o lugar com sua vida. Completamente em seu lar natural, ele fez sua casa na selva. Como resultado, ele dedicou toda a sua vida a preservá-la. Ouvindo falar de Oliver e sua devoção em cuidar da floresta e suas espécies, tanto animais quanto de plantas, assim como ajudar os turistas a alcançar seu objetivo e não se desorientar na floresta, o governador decidiu fazer uma visita pessoal a Oliver e expressar sua gratidão ao mesmo tempo em que o surpreendeu com um presente inesperado. O governador bateu na porta de Oliver e foi recebido com um chá e bastante cortesia. E foi aí que o governador informou que queria expressar sua grande gratidão a Oliver por seus esforços em proteger aquele bosque e toda a sua região. Foi aí que ele declarou que se Oliver aceitasse esse presente de bom grado, ele o nomearia como guarda florestal oficial da região e que até mesmo lhe pagaria um salário mensal, bem como outras vantagens associadas à posição. E é claro que Oliver, com muito prazer, aceitou o presente e se tornou guarda florestal. Por causa de todo o seu histórico, o velho Oliver era frequentemente comparado ao Mowgli, o menino lobo das florestas. Pelo menos era assim que os moradores locais, que o consideravam um menino da selva, um filho da floresta e um amigo de chitas e ursos, o chamavam. Oliver riu com a piada, tendo um comportamento bem natural. "Eu não sou amigo dos leões, por mais que eu desejasse ser", comentava o velho Oliver sempre que lhe falavam essas coisas. Mas o destino é imprevisível e chegará o dia em que Oliver se encontrará e se tornará amigo de um felino tão grande assim, e ele nunca teria imaginado isso. De repente, Oliver é surpreendido com o som de tiros que lhe poderiam ser ouvidos a muitos quilômetros de distância naquele entardecer. Foi quando Oliver estava abrindo caminho através da floresta, verificando se tudo estava em ordem, que tudo isso aconteceu. Diante daquela cena surpreendente, o coração de Oliver não parava de acelerar e a adrenalina corria por suas veias ao perceber que ele tinha que chegar à fonte do barulho o mais rápido possível. Afinal, ele jurou proteger o lugar e todas as criaturas com sua vida, não é mesmo? As armas eram proibidas na floresta e todos estavam cientes disso. A pessoa que iniciou o fogo tinha que ser um caçador para poder correr o mais rápido possível. Oliver ajustou seu rifle. Talvez tivesse que fazer o necessário para cumprir sua promessa. Seriam caçadores ou outros bandidos? Não importava o que fossem. Oliver sabia que era o seu dever pará-los. Após chegar ao local da origem do barulho, ele encontrou 4 caçadores carregando um leopardo ferido que estava visivelmente sangrando e necessitando de cuidados médicos urgentes. Uma cena revoltante e que mexeu profundamente com o guarda florestal. Os caçadores estavam tentando capturar o leopardo, que estava travando uma feroz batalha contra eles, afinal, este é o instinto básico de um animal em perigo. "Parem em nome da lei", foi o que Oliver gritou para os caçadores, que foram surpreendidos. Ele lhes ordenou para que parassem e deixassem o leopardo ferido em paz. Eles foram surpreendidos por Oliver fugindo e por isso deixaram uma soma substancial de dinheiro para trás. Um grupo medroso e bastante atrapalhado, vocês não concordam? Mas entenda tudo o que aconteceu.
Um dos homens, mais especificamente o que estava tentando capturar o filhote leopardo recém-nascido, foi mordido e forçado a se retirar antes que ficasse mais machucado ainda. Sim, o leopardo ferido era apenas uma mamãe felina tentando proteger o seu filhote. Um dos caçadores respondeu de imediato ao rugido, agarrando sua arma novamente. Mas Oliver disparou no ar com seu rifle, fazendo com que os caçadores ilegais abandonassem o leopardo ferido e fugissem para seu veículo, onde aceleraram rapidamente para poderem escapar, já que Oliver estava apontando sua arma para as rodas do caminhão. O leopardo ainda estava vivo quando os ladrões se apressaram a fugir. Então Oliver se apressou e foi vê-la imediatamente. A mãe do filhote estava com muitas dores e sofrendo muito. Oliver estava preocupado que ele não conseguisse chegar a tempo na clínica de animais para ser tratada. O filhote, compreendendo a dor de sua mãe, ajoelhou-se perto dela e esfregou a pontinha do focinho para tentar fazê-la reagir. A mãe lambeu o filhotinho para mostrar que estava lhe vendo, mas ela sentia muita dor e provavelmente o pior aconteceria. Ela estava em seu leito de morte, dizendo suas últimas palavras. Oliver ficou furioso porque não tinha sido capaz de prender os caçadores ou de ter chegado a tempo de poupar a mamãe leopardo da morte. Oliver trouxe o pequeno leopardo com ele para sua casa após ter enterrado sua mãe. Ele o lavou e lhe deu um pouco de leite e carne que tinha em sua casa. Ele também improvisou uma caminha, um ninho de cobertores praticamente, bem ao lado da lareira para o leopardo dormir bem quentinho. Os dias passaram e Oliver tratou o animal como se fosse um animal de estimação, cuidando bem dele e dando muito carinho. Oliver foi atraído pelo leopardo porque ele era calmo e bondoso. Ele gostava muito de brincar e também adorava receber carinho. Por isso, eles acabaram se tornando amigos. O leopardo tinha sempre o cuidado de não ferir Oliver com suas garras ou suas presas em nenhum momento durante as brincadeiras. Mas fora isso, era como criar um gato ou um cachorrinho. Depois de um tempo, Oliver determinou que o animal havia atingido a idade apropriada para começar a caçar por conta própria. Afinal, um dia o filho vira passarinho e precisa voar. Logo, ele começou a levá-lo para a floresta e a ensiná-lo a caçar, assim como sua espécie fazia, sempre o acompanhando com seu arco e flecha. Quando o leopardo estava esperando atrás dos arbustos para agarrar um coelho durante uma das sessões de caça, ele acelerou e saltou sobre o coelho, fazendo com que ele fugisse. Mas a caçada não termina assim tão fácil e o leopardo crescia com elas. Naquele mesmo dia, o leopardo conseguiu capturar o coelho, mas um ramo afiado feriu a pata e o braço. Um corte tão profundo como aquele deixaria cicatrizes no pelo, mas isto pode ser positivo, já que Oliver será capaz de identificar seu leopardo, mesmo que houvesse milhares deles por perto, não é mesmo? Depois de alguns dias, e como nada que é bom dura para sempre, o velho homem viu que o leopardo cresceu e decidiu que era hora dele partir e viver sozinho na floresta entre seus outros amigos leopardos. Oliver o devolveu ao local onde ele havia sido descoberto e se despediu do bom amigo. Oliver foi seguido pelo leopardo durante metade da viagem e o devolveu ao local todas as vezes que era seguido, até que o leopardo permaneceu no local onde Oliver o libertou. Mantenha sua saúde e força, garotão, e mantenha meu nome em mente. Vou sentir muito a sua falta. Essas foram as últimas palavras de Oliver até então ditas para seu amigo felino, enquanto beijava a cabeça do leopardo e lhe dava a última palmadinha na cabeça. Depois, ele foi embora. O tempo se passou e os ossos de Oliver começaram a deteriorar-se com o passar dos anos, fazendo-o parecer mais velho e mais fraco. Ele estava envelhecendo, mas mesmo assim, ele continuou a cumprir suas responsabilidades como guarda florestal. Há duas razões principais pelas quais as pessoas não estão passando tanto tempo na floresta naqueles dias.
A primeira foi que o inverno estava se aproximando e o clima estava se tornando frio e severo, com o vento sendo forte e impiedoso. A segunda razão era que havia relatos de um grupo de condenados que tinha conseguido escapar de uma prisão próxima, havia se refugiado em algum lugar na mata próxima. De acordo com os rumores, os presos fugitivos eram extremamente perigosos e alguns indivíduos disseram que mataram por diversão. Seja o que for, a polícia aconselhou qualquer pessoa que observasse a atividade incomum de qualquer grupo de indivíduos a entrar em contato com eles, além de permanecer em casa e nunca sozinhos. No meio da coleta de lenha para encher sua lareira, Oliver encontrou um grupo de 3 caras ao longo do rio e parou. Eles estavam gritando e gritando uns com os outros e não notaram a aproximação dele. Eles estavam debatendo sobre o caminho a seguir e para onde deveriam ir a seguir. Eram os fugitivos, numa situação muito difícil, perdidos na floresta, e como resultado de seus esforços, um deles, o mais alto dos 3, gritou com seus companheiros de fuga, tentando impor as ordens. Isto não é culpa minha. Eu falei para irmos pela direita, mas você não me escutou. Foi sua teimosia que nos levou a este ponto. Eles estavam prontos para bater uns nos outros quando perceberam algo diferente. Oliver, seu filho de uma, disse um deles antes de se deter. Oliver deveria ter visto isso como um sinal de alerta, mas ele era um bom homem e não sabia que eles eram fugitivos até então. Desculpe-me, posso lhe ser útil? Oliver perguntou. Muito obrigado, diz outro. Se você tivesse a gentileza de nos mostrar a saída da floresta, nós agradeceríamos, disse o terceiro cara, dirigindo-se aos outros 2 homens. A resposta de Oliver foi, é claro, que não seria um problema algum. Você simplesmente tem que seguir o rio e virar à esquerda quando chegar aos 2 riachos. Eles partiram e Oliver voltou para sua casa após aquele diálogo estranho. E não culpem este bom velhinho. Ele apenas não sabia, afinal morava isolado da cidade e das outras pessoas. Oliver acordou no meio da noite ao som de alguém batendo em sua porta. Por um tempo, ele assumiu que era apenas o vento, mas o barulho se tornou mais frequente. Então ele se levantou e abriu a porta. E pasmem, era o mesmo grupo de 3 caras de antes. Eles simplesmente haviam se perdido mais ainda. Oliver os deixou dentro de casa porque estava escuro e frio ao ar livre, e eles pareciam estar desorientados. Eles explicaram a Oliver que tinham recebido as instruções misturadas e tinham ficado desorientados. Eles caminharam até notar a fumaça ao longe, que eles seguiram e acabaram na cabine de Oliver. A lareira dele era a fonte da fumaça. Oliver disse que estava encantado de tê-los passado a noite em sua cabana e que uma vez que o sol saiu e o tempo se tornou agradável, eles podem ir se quiserem. Eles expressaram sua gratidão ao cavalheiro idoso. Por sua bondade, Oliver carregou sua lareira com mais lenha e preparou refeições para eles, e os 4 comeram juntos como um grupo. Em seguida, eles lhe serviu chá e preparou suas camas com cobertores e cobertas para passarem a noite. Depois de levantar de manhã, Oliver desceu para preparar o café para seus visitantes, mas não foi possível localizá-los. Ele também não foi capaz de localizar a maioria de seus valiosos bens. Seu rifle, seu dinheiro, sua corrente dourada, seu relógio e tudo mais que lhe era querido foram todos levados pelos 3 senhores. Ele tinha sido completamente roubado. Percebendo o que havia acontecido, ele não poderia deixar isso passar assim tão facilmente, afinal, até sua arma eles roubaram. Então isso seria perigoso caso dessem de cara com alguém inocente. Oliver então se arrumou, pegou sua faca e se dirigiu à floresta para procurá-los, e também para pedir ajuda no caminho em direção à cidade.
E como Oliver era um bom caçador e conhecia aquela floresta como a palma de sua mão, além dos fugitivos serem péssimos em sobrevivência na selva, Oliver rapidamente encontrou seu rastro e surpreendeu os bandidos. Uma briga se iniciou rapidamente e o senhor conseguiu derrubar 2 dos bandidos, mas o que estava com um rifle roubado atirou e, por sorte, Oliver não foi atingido. Na verdade, algo incrível aconteceu. Atraído pelo barulho do tiro, o leopardo adulto se aproxima da confusão e Oliver o reconhece de imediato por causa da cicatriz. Era o filhote de leopardo e agora ele estava crescido. E numa ação feroz, o leopardo partiu para cima de todos os homens, menos do mais velho, atacando-os e os espantando daquele lugar, permitindo assim que Oliver recuperasse o rifle e rendesse os bandidos, que foram presos logo que a polícia chegou. O leopardo havia reconhecido Oliver naquele momento e retribuiu pela vez que ele havia sido salvo pelo velho senhor. Os dois se olharam carinhosamente até o leopardo voltar para a floresta, deixando seu amigo protegido e devolvendo o favor. Oliver sempre contava como foi importante este momento ter acontecido e ninguém mais foi ferido. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Até o próximo!